Jó capítulo 4, verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor: pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você firmou joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Mais uma vez, pense bem, você ensinou tantos, você fortaleceu as mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você firmou joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, fala comigo, dificuldade, você desanimou. Quando você foi atingido, você ficou prostrado. Senhor, fale conosco, Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra e nós sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz. Nós sabemos que essa palavra vai vir de encontro ao coração de muita gente hoje. E eu tenho certeza que haverá cura nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Eu não sei você, irmão, mas quem aqui já passou pela experiência de dar um conselho para alguém? Já deu um conselho para alguém? Já deu? No trabalho, em algum lugar? Em algum momento você aconselhou alguém que seja, sei lá, ó, qual coxinha é melhor? Eu aconselho você a comprar essa. Em algum momento você deu um conselho para alguém. E é muito interessante que quando você vai dar um conselho para a pessoa, você aconselha ela direitinho no que ela tem que fazer, e quando você passa, você fala assim, cara, eu sou bom nisso, sim ou não? Você não pensa? Nossa, eu dei um conselho bom, hein? Só que quando você vai tentar fazer na sua vida, dá certo, sim ou não? Você fala, eu sou tão bom de aconselhar os outros, mas comigo eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa, você não é um estranho por causa disso. Jó passou pela mesma coisa. Jó aconselhava as pessoas, ele ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, as palavras dele davam firmeza àqueles que tropeçavam, ele sabia dar orientações, direções, palavras que fortaleciam, mas quando veio a dificuldade, fala comigo, dificuldade, ele desanimou. E agora que a dificuldade veio, ele não consegue se levantar. Agora que a dificuldade apareceu, ele fica prostrado, o desânimo toma conta. E eu não sei você, irmão, mas eu já passei por isso e às vezes passo por isso e tem dia que é esse o ciclo da minha vida. De manhã você está aconselhando, falando no seu trabalho, ensinando alguém, dando direções, acontece uma dificuldade na sua vida e você olha para si e fala assim, meu, por que na minha vida não dá certo? E aí você começa a vomitar um monte de tristeza e mazelas da sua alma. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Parabéns, você é um ser humano, amém? É sangue que corre na tua veia, meu irmão, não é óleo ungido. Só que o nosso nível de expectativa nas coisas, na vida, nas pessoas e seja lá o que for, faz com que a gente entre em crises que não deveríamos estar passando por elas. Fala comigo assim, ó, estação. Aprenda uma coisa, todo mundo vai passar por uma estação durante sua vida. Quando é que é a época do morango? Quem sabe aqui? Me ajuda que eu não sei. Quem sabe? A época do morango, que dá morango, você sabe? Os caras falaram para perguntar para você? Não sei também. Manga, qual é a época de manga? Beleza, dezembro, janeiro ali, esse período. Você acha que lá em abril ou junho, o pé de manga fica olhando pro morango produzindo e fala assim, pô, uma mancada, hein? Morango tá voando e eu tô aqui parado? Você acha que a árvore que gera frutos está em crise? Ela não está em crise porque ela entendeu uma coisa, não é a minha estação de dar frutos. Não é o tempo para que eu venha dar frutos, é o tempo a qual eu preciso descansar. Não é o meu tempo, não é o meu momento, não é a minha hora. Um dia os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, quem quer aparecer precisa se expor ao mundo, precisa falar, precisa colocar a cara, precisa fazer story no Instagram, tem que fazer live, tem que ter um post, tem que fazer. Aí a resposta de Jesus foi, o tempo de vocês é qualquer tempo, o meu tempo ainda não está determinado. Só que por não entendermos as estações, não entendemos também que tempo de não dar fruto não é sinal de que você está sendo prejudicado ou parado.
É sinal de que você está na estação de descanso. Mas o que bagunça a nossa mente, pastor Flávio? É que quando eu estou na minha estação de descanso, a Tainá está na estação de produção dela. Aí eu vejo que eu estou em casa e ela está indo para Campos do Jordão, postando lá com o Raiz, com as crianças, voando. Aí eu, dentro da minha cabeça, penso, cara, eu estou fazendo alguma coisa de errado, sim ou não? Porque está todo mundo na internet voando. Está todo mundo fazendo, está todo mundo executando, está todo mundo trilhando alguma coisa. Só que nós ainda não entendemos que a dificuldade vai chegar para todo mundo aqui, irmão. Pode ser que algumas pessoas aqui estejam passando pelo momento de dificuldade. Pastor, eu não estou passando pelo momento de dificuldade. Glória a Deus por isso, mas entenda, você vai passar. Ele vai chegar, irmão. O que não pode acontecer? O que aconteceu com Jó? Desanimar. Ficar prostrado. Porque na vida, irmão, o que realmente importa é que você não tome decisões importantes num período de dificuldade da sua vida. Está passando por uma crise, não termine no casamento. Está passando por um momento de dificuldade, não abandone ministério ou coisas que você levou anos para conquistar. Você já percebeu que a gente leva anos para trilhar e conquistar algumas coisas, mas quando chegamos no momento de dificuldade, a gente joga tudo no lixo do dia para a noite, cara. Casamento que levou tempo a construir, a gente joga fora. Amigos que levou tempo a construir, a gente joga fora. Por quê? Por causa do momento de dificuldade. Aí ficamos prostrados. Só não entendemos uma coisa. Eu só sou o pé de manga. Não está na hora, deixa o morango produzir. Só que a crise da comparação gera esse esgotamento em nós. Jó passou por isso, mas não foi só Jó. Elias também passou por isso. Olha o que vai dizer lá em 1 Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Porque Jezabel tinha dito, eu vou te matar. Então ele foge para não morrer. Mas a mesma pessoa que foge para não morrer, é o mesmo que vai dizer no verso de número 4, que ele entrou no deserto, caminhou durante um dia, chegou onde havia uma árvore de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. O mesmo homem que está fugindo da morte, é o mesmo homem que está diante de Deus dizendo agora, me mata. Quantos de nós não acordamos dizendo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje eu vou fazer isso, e quando está chegando no meio do dia, já não aguenta mais, e depois à tarde já está vivendo, dizendo, eu venci. Quantas pessoas já não fizeram planos, projetos, dizendo, hoje vai ser assim, eu vou conseguir, e depois já não quer mais, e já está querendo desistir de tudo. Há uma bipolaridade emocional em nós. Ele não queria morrer, mas estava fugindo da morte, e decidiu pedir a morte. Faz sentido ou não, irmão? Não tem sentido nenhum nisso. Assim como não tem sentido você receber uma palavra no domingo de manhã e na segunda-feira dizer que não quer mais ir na igreja. Mas na terça-feira acordar dizendo, Deus me deu uma palavra, eu vou mudar o mundo. Mas na quinta-feira você já desistiu de mudar o mundo. Estamos passando por essa bipolaridade emocional. Uma hora a gente quer vencer, outra hora a gente não quer. É a famosa frase, quem já disse isso? Quer saber? Cansei. Irmão, vocês não estão ligados quantas vezes eu já falei isso. Eu falo num dia, quer saber? Cansei. 11 horas da manhã eu falo, não quero mais saber de igreja. 1 hora da tarde chega, pastor, fulano quer um atendimento. Falo, marca, né? É o meu último atendimento esse aí, prometo. Aí quando vai ver se eu estou dando conselhos de coisas que Deus está falando comigo, e quando eu vou ver, Deus está usando a minha boca para aconselhar os outros, daquilo que eu precisaria estar ouvindo. Quer saber? Cansei do meu casamento. Quer saber? Cansei da minha casa. Quer saber? Cansei do meu trabalho. Olha para trás e veja o tanto que você já trilhou e chegou onde chegou. Calma, irmão, só é um desânimo. Só é uma estação, calma. Pastor, vai durar para sempre? Não, não vai durar para sempre. Mas enquanto você ficar na janela assistindo a vida dos outros e vendo quantas pessoas estão vivendo, desfrutando e você não está, o desânimo vai aumentar. E você vai achar que o problema está em você. Você vai achar que você está vivendo uma crise que não consegue ter fim. Você vai achar que não vai dar certo nunca. Quer saber? Não vou mais na igreja. Quer saber? Vou sair do ministério. Quer saber?
eu desisto. Quer saber? Você está aqui hoje. Porque o mesmo que disse que queria morrer, é o mesmo que ainda continua fugindo da morte. Porque existe um chamado sobre a tua vida e não tem como, irmão, você fugir daquilo que Deus tem para a tua história. Não tem como. Então o quer saber vai acontecer diversas vezes. E eu não sei nos dias de hoje, mas nos dias de hoje as pessoas estão fazendo teste para maluco, sim ou não? Irmão, é umas coisas que às vezes me falam, que eu falo assim, não, ou eu estou louco, ou o outro está louco, ou nós estamos ensaiando para ficar loucos juntos. Porque é umas coisas que você ouve hoje que não tem sentido. É umas situações que vão acontecendo na vida que não dá para entender. Hoje em dia o que importa, irmão, é manter a sanidade mental. É não gastar o réu primário. Se você não gastar o réu primário, você já está bem. Então calma. Fala para quem está, você fala assim, calma. Fala para assim, é só uma fase. Só uma fase. Já já você vai produzir, já já você vai ver o fruto do seu penoso trabalho sendo gerado. Calma, irmão. Não adianta você querer fugir da morte pedindo a morte todos os dias. Deus poderia olhar para Elias e falar assim, você quer morrer? Sim, eu quero morrer, não sou melhor que os meus antepassados. Então volta para Jezabel, ela está te esperando. O Davi todos os dias ele fala, eu não te amo mais. É uma bipolaridade emocional numa criança de 4 anos. Você fala não para ele, também não te amo mais. Aí depois ele fala assim, pai, eu te amo 4 milhões. Assim, 4 anos ele já está nessa crise. Então, irmão, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas. Quem foi que falou para você que o evangelho não tem lutas? Mentiu para você. Eu sei que é muito gostoso a gente ouvir uma palavra dizendo, vai dar tudo certo, Deus vai abrir portas, milagres vão acontecer, eu recebo, eu creio. Eu sei que é muito bom. Só que entre o milagre e a palavra que foi entregue sobre esse milagre, existe uma palavrinha chamada processo. Davi foi ungido rei, mas no dia seguinte voltou a pastorear ovelhas. Unção de rei não te torna rei. Palavras de que você vai viver não faz você viver naquele exato momento. Pode ser que sim ou pode ser que não. O que precisa ter? Eu não posso mudar minha conduta. Eu preciso permanecer naquilo que Deus falou, ponto final. Só que porque nós temos essa bipolaridade emocional, nós estamos vivendo a frustração da comparação. No verso de número 4 ele vai dizer, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Mas quem foi que colocou essa régua dos antepassados para ele? Quem foi que pediu isso para ele? Quem foi que pediu para ele ser melhor que os antepassados? É como se Elias estivesse correndo uma corrida, quando ele chega, olha e fala assim, não dá mais, eu não sou melhor que os meus antepassados. Ele simplesmente colocou uma régua, que eram os antepassados dele. E ele olha essa corrida e diz assim, cara, eu não consigo mais, eu não sou melhor que eles, eu não vou conseguir ser melhor que eles, eu nunca vou chegar naquele nível, eu nunca vou viver aquilo, chega, eu não consigo mais. Qual é o problema? A frustração da comparação. Nós estamos se comparando demais com os outros. Nós estamos olhando as pessoas e gerando comparações. Não, mas eu tenho tantos anos e ainda não tenho tanto de dinheiro. O fulano que tem 5 anos mais novo que eu, já tem carro, casa, já é casado, já está... Calma, irmão, cada um tem a sua jornada. Não é sobre quem chegou em algum lugar, é quem acessou primeiro aquele lugar que Deus tem para você. Preste atenção, irmão. A Bíblia vai dizer que quando as mulheres falaram para Pedro e João, Jesus ressuscitou, vimos anjos que nos falaram sobre isso. A Bíblia vai dizer que Pedro e João saíram correndo. Quando Pedro e João saem correndo, a Bíblia vai dizer que João correu na frente, Pedro correu atrás. João deu um pinote, que João acho que estava mais em forma que Pedro. João chegou primeiro, fala comigo, João chegou primeiro. Mas a Bíblia vai dizer que ele chegou, parou na porta e ficou olhando. Em seguida Pedro chega cansado e entrou e constatou, ele ressuscitou.
O que esse texto nos ensina é: não importa quem saiu na frente, o que importa é quem vai acessar primeiro aquilo que é de direito. Tem muita gente olhando as pessoas e dizendo: nossa, mas já está lá na frente, mas já está vivendo isso, já está vivendo aquilo, eu não estou vivendo, está todo mundo fazendo, eu não estou vivendo. Acalma o teu coração, cada um tem um processo, cada um tem uma estação. Pode ser que a pessoa chegou lá, demorou tanto tempo, e Deus vai fazer na tua vida em dias o que demoraria anos. Calma, em 3 dias Deus pode mudar tudo, em 3 dias Ele ressuscitou, em 7 dias Ele fez a terra. Calma o teu coração. Não é porque alguém chegou primeiro que vai entrar primeiro. Elias está colocando uma régua alta, dizendo: eu não sou melhor que eles. Mas não tem um texto na Bíblia dizendo que Deus exigiu que ele fosse melhor. Irmão, sabe qual é a melhor comparação que você tem que fazer? Papo de coach agora. Se compare com o seu eu de ontem. 1% melhor todos os dias. Aleluia. É engraçado, mas é verdade, não é? É 1% melhor que ontem. Você tem que ser melhor do que você, todos os dias. O problema é que nós estamos vivendo um nível de comparação gigantesco. A gente quer porque quer fazer as coisas, quer, e aí vem a frustração, e aí vem a tristeza. Repita comigo: a expectativa é a mãe da frustração. Toda expectativa que eu coloco vai gerar um filho chamado frustração. A gente fica colocando expectativa em tudo. Expectativa de que o outro vai fazer por mim, expectativa de que o meu pastor vai fazer por mim, expectativa de que o meu chefe vai fazer por mim. Irmão, tá todo mundo lutando a sua própria batalha, ninguém vai fazer por você. Quem tem que fazer por você é você mesmo. Então se levante, trabalhe, busque ao Senhor, ore, jejue, faz a tua luta. Para de se comparar com os outros. Para de ficar olhando, os meus antepassados eram assim. Não, Deus não te pediu para ser assim. Deus te pediu para ser você. Você carrega algo que é seu. Você carrega algo que Deus colocou em você. Ninguém na terra tem o que tem dentro de você. E o diabo sabe disso. É por isso que ele está parando você e desanimando você. E você está aceitando. Por quê? Porque você está olhando a vida do outro. E está vendo que o outro está vivendo coisas que você gostaria, mas ainda não entendeu as estações. Quem está entendendo o que eu estou pregando, amém? Uma outra característica desse esgotamento emocional é o que está lá em 1 Reis, 19 ao 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Fala comigo: sou o único que sobrou. E agora também estão procurando tirar a minha vida. Sabe qual é a característica de um esgotamento emocional? Sentimento de injustiça. Ninguém sabe, mas eu fui o único naquela igreja que fiz as coisas. Eu fui o único naquele trabalho que fiz as coisas. Ninguém está vendo, mas eu dou o meu melhor, eu acordo cedo, eu faço isso. E porque na minha vida nada dá certo. É uma sensação de injustiça, é um sentimento de injustiça que grita dentro do nosso peito. Isso é uma característica de um esgotamento emocional que você está vivendo. Porque te faz entrar para dentro de uma bolha e achar que só você fez, só você pode, só você entregou, só você se dedicou. Você não consegue ter uma visão ampla de que tem muita gente que ainda não se dobrou diante de Baal. Deus está dizendo: eu tenho 7.000 que ainda não se dobraram. Fique tranquilo, você não é o único. Você não é o único não, irmão, dentro da igreja que faz alguma coisa. Você não é o único no teu trabalho que faz alguma coisa. Não, você não é o único na tua casa que faz, se esforça. Tem mais gente que faz. Só que o esgotamento emocional faz a gente achar que só nós estamos fazendo. Esse é o poder que o desânimo tem na tua vida. O desânimo é um espírito que entra dentro do nosso coração e começa a colocar pressão e peso nas nossas costas, fazendo a gente desacreditar daquilo que Deus disse um dia para nós. E tem muita gente sendo tomada por esse espírito. Tem muita gente aceitando esse peso. Quantas vezes você acha que eu já não disse? Tudo eu na igreja, tudo eu na casa do Pai, só eu que tenho que fazer as coisas, só eu não sei o quê. E Deus falava para mim assim: fique tranquilo, a casa está de pé, não por causa de você, porque tem alguns ali que não se dobraram diante de Baal também. Você está achando que isso é muita coisa. O problema nosso é que a gente acha que a gente é muita coisa, sim ou não?
Irmão, acalma o teu coração. Tem muitas outras pessoas que também estão na batalha, que também estão passando por lutas e guerras, mas não se dobraram diante de Baal, não se dobraram diante das circunstâncias da vida. Você não é o único que está passando por luta, não. O que tem que acontecer, pastor? Você tem que pegar as palavras que você um dia ensinou, as palavras que um dia você pregou, as palavras que um dia você aconselhou e aplicá-las na sua vida. Espera aí. Quando acontecia isso e isso com fulano, eu dizia isso. Agora eu preciso fazer o que na minha vida? Eu preciso fazer isso. Quando é que você vai voltar a jejuar como você jejuava antes? Quando é que você vai voltar a orar como você orava antes? Quando é que você vai voltar a fazer as suas campanhas meio doida com Deus? Ai, pastor, mas... Irmão, que saudade das loucuras que eu fazia para Deus. Quando a pastora Bruna ficou doente, teve câncer, chamei o pessoal, falei, nós vamos orar 24 horas sem parar. Ela vai ser curada. Irmão, chegou uma hora, pastor Flávio, que a gente já não sabia mais o que orar. Sabe o que eu fiz? Coloquei as cadeiras e fiz um círculo grandão com as cadeiras assim, ó. Falei, nós vamos dar 7 voltas nas cadeiras. Vai cair as muralhas de Jericó na vida dela. Ah, irmão, quando você está doido pelo milagre, você fica rodando em volta de cadeira. E o pior não é isso. O pior é que tem uns doidos que vêm junto. Cada volta nós dava um grito. Na 7ª volta nós ia dar o maior grito, todo mundo junto, e ia cair as muralhas. Pastor, e na hora que deu a 7ª volta, o que aconteceu? Nada. Teve que passar pelo tratamento, teve que passar por tudo. Passou por 1 ano e 6 meses de agulhas, dores. Mas o milagre que a gente tanto queria aconteceu. Não caiu um fio de cabelo da cabeça dela. Ela tem testemunhado, vidas têm sido alcançadas. 2 pessoas na igreja foram curadas através da oração dela, que estavam com o diagnóstico, e Deus mudou o diagnóstico. Aí eu me lembro, valeu a pena dar 7 voltas nas cadeiras lá na igreja. Está faltando isso em nós, irmão. O problema é que quando estamos nessa prostração emocional e nessa frustração, a Bíblia vai dizer que anjos apareceram para Elias e disse assim, levanta e come. Ele levantou, viu o anjo, comeu e voltou a dormir. Irmão, quem aqui já viu o anjo? Você já viu o anjo? Alguém já viu o anjo? Eu nunca vi anjo. Garanto para você que se eu ver um anjo, nunca que eu vou comer e voltar a dormir. Eu acho que eu nem durmo mais, eu acho que meu coração explode, eu acho que dá um piripaque do Chaves em mim, eu travo, vou ter que jogar água para destravar. O cara estava tão incrédulo, tão frio, que ele está dormindo, o anjo acorda. Elias, ele levanta, olha o anjo. Oi, come. Ele comeu e voltou a dormir, irmão. Você tem noção do poder do desânimo na vida de alguém? A gente não consegue acreditar nas coisas espirituais. A gente não consegue acreditar que a oração tem poder mais. O desânimo é tão grande que toma conta de nós. Logo nós que pregamos para os outros, ensinamos para os outros, fortalecemos as pessoas quando os joelhos delas estavam vacilantes. Agora parece que para nós não vai dar certo. Deus fala para ele assim, sai da caverna. Levanta, come, sua viagem é longa. Eu reservei ainda 7.000 que não se dobraram. Aprenda uma coisa, irmão, sofrimento não é uma característica única só sua, não. Olha o que vai dizer lá em Hebreus 5:8. Embora fosse filho, fala comigo, filho. Esse filho aqui é com F maiúsculo, certo? Está escrito ali, ó. É que aqui vocês colocaram tudo no maiúsculo. Embora fosse filho, letra maiúscula. Quando é letra maiúscula, está se referindo a Deus, a Jesus. Então aqui está dizendo, embora fosse filho, letra maiúscula, todas as vezes que você lê Espírito com letra maiúscula na Bíblia, também está se referindo ao Espírito Santo. Então filho aqui não é um filho normal, um filho comum, é o próprio Jesus. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que? Então Jesus sofreu. E ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Entenda uma coisa, irmão. Aonde Deus quer levar você e aonde Deus está preparando para te colocar e te entregar, esse período de deserto é necessário. Pastor, mas eu não queria passar por esse deserto. Você quer que eu te fale de quem é a culpa? É sua. Por que a culpa é minha, pastor?
Porque quem que foi o bobão que chegou um dia na igreja e falou assim: me usa, Jesus? Quem foi que falou isso aqui um dia? Ai, pode me usar como tu bem queres. Irmão, você que pediu. Foi você que abriu essa boca, essa matraca velha para falar isso. Foi você que um dia se prostrou no altar, bateu no peito: eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, Senhor. Foi você. Então, se for para te usar, primeiro Ele vai te moldar. E o sofrimento é a ferramenta que é utilizada para isso. Mas o desânimo é aquilo que o diabo tenta colocar no ambiente de dificuldade. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao deserto pelo... Quem foi que levou Jesus ao deserto? Quem? Quem que levou Jesus ao deserto? Eu não entendi, sério mesmo. Eu estou vendo vocês. O capeta ou o espírito? O espírito ou o capeta? Coloca para mim, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 4, verso número 1. Vamos ver se eu vou acertar de cabeça. Em seguida, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo... Todo momento a qual o Espírito Santo quer trabalhar em nós no deserto, ambiente de dificuldade, o diabo tenta entrar nesse ambiente para colocar desânimo em nós. Quem te levou para esse ambiente foi o Espírito. Mas quem permitiu que o desânimo entrasse em você foi você, e quem colocou foi o diabo. Como assim, pastor? Jó, a Bíblia vai dizer que Jó estava bem e o diabo foi até o céu consultar a Deus dizendo: ele tem e faz o que faz porque o Senhor dá tudo para ele. Deus fala assim: eu permito que você vá e toque todas as coisas, mas você não tem poder de tirar a vida dele. Quem permitiu a dificuldade? Deus. Mas quem foi que entrou com o desânimo nele? O diabo. O diabo não pode tocar em você, mas ele pode lançar uma seta sobre você chamada desânimo. Não é o diabo que te coloca na dificuldade, irmão. Deus muitas vezes nos coloca na dificuldade porque nós pedimos para Ele nos usar. Irmão, você não quer ser incomodado e não passar por dificuldade? É só você falar: não me usa, me deixa ser uma ameba na terra, água com salsicha. Não quero ser nada, não quero crescer em nada, quero viver uma vida, sabe? Não fede, não cheira. Beleza, irmão, você vai viver uma vida tranquilinha, ninguém nem vai saber quem é você. Agora você quer viver todos os sonhos, todos os projetos, você quer que seus filhos sejam uma bênção, você quer prosperar sobre a terra, você quer colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados, você quer transformar vidas, você quer mudar a história de pessoas. Se prepare para as dificuldades. Jesus aprendeu pelo que sofreu. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Mas o mais importante, isso aqui bagunçou minha cabeça. Isso aqui bugou minha cabeça, irmão. Elias desanimou, se retirou, o anjo falou com ele se frustrou, ele fez comparação, pediu a morte. Pensa num cara igual nós. Por isso que Tiago vai dizer: Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Só que segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso número 11, vai dizer assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. A Bíblia vai dizer que até hoje Elias não morreu. Até hoje ele foi levado aos céus e ele está com o Senhor. Porque Deus não leva em consideração o que fazemos, Ele leva em consideração quem somos.
Você entende por que você ainda não morreu? Você entende por que ainda esse deserto não parou você? E você entende por que você está de pé ainda? Que se Deus for levar em consideração aquilo que fazemos, não era para ninguém estar aqui, irmão. Inclusive esse que vos fala. Já murmurei tanto, irmão, já falei tanta besteira para Deus. Nossa, mas eu já falei besteira, que eu só vou falar aqui, vocês vão embora agora. E vocês falam assim, nunca mais eu piso nessa igreja. Pensa num cara problemático, sou eu. E eu falo para Deus todo dia, por que o Senhor ainda me usa? Por que o Senhor ainda se importa? Porque para Deus mais vale quem somos do que o que fazemos. Elias deu muita mancada. E Deus simplesmente levou ele para morar com o próprio Deus. Mais importa quem você é, irmão, do que o que você está fazendo. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, ele comeu do fruto, sua mulher comeu do fruto, a Bíblia diz que eles se esconderam. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia. Todos os dias, Deus estava no lugar de compromisso com eles. É como se Deus olhasse no relógio e falasse assim, para tudo, para os anjos, para tudo, por quê? Porque eu preciso descer. Eu tenho uma conversa, eu tenho uma reunião marcada, tenho uma call agendada. E eu preciso estar lá. E quando Deus desce, simplesmente ele olha e fala assim, cadê Adão? Que não está no lugar que deveria estar. A gente tinha um compromisso marcado. Aí a Bíblia vai dizer que quando Deus começa a olhar, Adão vai dizer, me escondi de você porque tive medo. Porque estou nu. Aí Deus faz uma pergunta, você comeu da árvore, do fruto da árvore que não deveria comer? Ele fala, comi. Mas antes de Deus fazer essa pergunta, a pergunta principal que Deus faz é, aonde você está? Que não está aqui onde deveria estar. Muitas vezes a gente acha que a preocupação de Deus, entenda isso, né? Para não virar um corte, mas a maior preocupação de Deus não é, Adão, o que você fez? A maior preocupação de Deus é, Adão, aonde você está? Porque eu não vou medir você pelo que você fez, eu vou medir você por quem você é. E você não está sendo o que eu chamei para você ser, que é estar na minha presença. Eu só vou pegar um paralelo com isso para curar a cabeça de algumas pessoas. Fala comigo assim, ó. Existe o ser, fazer e o ter. Ser, fazer e ter. Na psicologia, esse desenho tem um desenho de 3 círculos, que é a junção, e dentro desses 3 círculos, como se fosse aquelas bolinhas da Olimpíada, mais juntinha, tem a palavrinha escrito eu no meio. Então eu sou o resultado daquilo que tenho, daquilo que sou, daquilo que faço. Ser, ter e fazer. Estão entendendo, sim ou não? Qual é o problema? Que quando crescemos e quando somos desenvolvidos, muitos de nós aprendemos que somos mediante alguns desses pontos. Então a pessoa que ela entende que ela precisa fazer para representar quem ela vive sempre fazendo. E se ela não faz, ela não se sente amada por quem ela é. Já existem pessoas que elas precisam ter. Porque eu só sou o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não sou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Para Deus não importa o que você faz nem o que você tem. Para Deus o que importa é quem você é. E as pessoas que mais te amam nessa terra não se importam com o que você faz nem com o que você tem. Elas se importam com quem você é. Vamos lá, sua mãe, ela se preocupa com o que você tem, o que você faz ou com quem você é? A prova disso é que a cadeia está cheia de mães na porta para visitar os seus filhos. Elas não estão preocupadas com o que eles têm, nem com o que eles fizeram. Elas estão preocupadas com quem eles são, sim ou não? O amor de Deus sobre nós não é sobre o que fazemos nem sobre o que temos. É sobre quem somos. Então por isso que a pergunta é, Adão, aonde você está? Que não está na minha presença. Para Deus mais vale quem somos do que o que fazemos ou o que temos. É por isso que a pessoa mais rica dessa igreja não é mais importante do que a pessoa mais pobre dessa igreja para Deus. Nem o mais branquinho é melhor que o mais pretinho, nem o mais pretinho é melhor que o mais branquinho. É por isso que a maior prostituta dessa cidade, se ela for alcançada pelo amor de Jesus, ela pode se tornar mais purificada do que o maior santo dessa cidade.
Porque Deus não se importa com o que fazemos, nem com o que temos, Ele se importa com quem somos. Vocês estão entendendo, irmão? Então não deixe esse desânimo parar você. Porque o desânimo que está tentando parar você, ele só mede o que você tem e o que você faz. Mas ele não tem poder para definir quem você é. Porque quem você é na sua essência, desanimado ou não, as pessoas que te amam não saem de perto de você. E se as pessoas que te amam não saem perto de você, por quem você é, por que você acha que Deus vai sair? Aí é onde vem a reflexão. Vocês acham que eu estou filósofo hoje? Um pouco, não estou, Simon? É a sua presença, Simon. A sua presença aqui, pá, me deixou filósofo. Eu perdi a linha do que eu ia falar que ia ficar bonito. Que eu fui falar do Simon. Amém. É isso, eu acho que esqueci agora. O que eu estava falando? Hã? Não, antes disso, que foi aí que o TDAH bateu e estragou. Aí o seu TDAH estava também. Ah, então vamos embora. Se coloca de pé, então. Vamos comer um caldo, amém? Aleluia. É, Deus é bom, né, Cris? O tempo todo. Deus é bom. Tamo junto. Vocês estão entendendo, irmão? Jesus te ama. Quando a gente fala isso, a gente às vezes fala isso da boca para fora e não entende o poder que isso tem. Jesus te ama. Ele chama Elias para estar com ele, mesmo depois de tudo que Elias falou, pensou, sentiu, expressou. Lembrei do que eu ia falar. Não comemora que foge assim, meu irmão. Olha que interessante isso aqui. Se eu amo você, estou perto de você, mesmo você estando desanimado, porque eu amo você por quem é, e não pelo que faz, nem pelo que tem, nós achamos que Deus se afasta de nós pelo aquilo que fazemos ou deixamos de ter. Vocês estão entendendo, sim ou não? A Bíblia vai dizer que nós somos maus e sabemos dar bons presentes aos filhos. Porventura, há um pai que se o filho pede pão, lhe dará pedra? Há um pai que se o filho pedir comida, lhe dará escorpiões para comer? Não. Nenhum pai faria isso. Por quê? Porque o ama. E a Bíblia está dizendo que nós somos maus e sabemos dar bons presentes aos filhos. Aí ele vai dizer, quem dirá Deus que está no céu? Então, se eu amo o general, no desânimo dele, falo, continua, cara, Deus te ama, eu estou contigo. Se o general virar para mim e falar assim, não, Deus não me ama mais, porque eu fiz tanta coisa, Deus já nem me ama mais. Irmão, se eu sou mal, consigo amar ele na miserabilidade dele, você acha que Deus não ama mais ele ainda do que eu? Onde foi que a gente entendeu que a nossa misericórdia se tornou maior que a misericórdia de Deus? Qual foi o momento que a gente achou que o nosso amor era maior que o amor de Deus? Será que você pode encontrar alguém nesse momento e falar para essa pessoa, cara, eu amo sua vida? Será que você pode encontrar alguém e falar assim, eu amo sua vida? Será que você pode falar para ela assim, eu acredito no seu ministério, acredito na sua vida, mas fala de verdade mesmo, não só porque eu estou pedindo. Cara, eu amo sua vida. Eu acredito em você. Então, se eu, sendo mal, consigo amá-lo e consigo acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida, você acha que Deus te abandonou, irmão? Você acha que Deus se esqueceu de você? É isso aí. Também amo todos vocês, aleluia. Ninguém falou que me ama, mas eu amo todo mundo. Amém. Eu nem vou desistir mais. Aí, tá vendo? Ai, Jesus. E aí, Simon, você não falou que me ama, mano? Obrigado. Agora, aleluias. Não, desânimo, sai em nome de Jesus. Levanta, general, levanta, marcha. Vocês estão entendendo, amém? O Senhor, Ele tem algo para as nossas vidas. Elias, levanta e come, porque a caminhada é longa. A palavra para você é, não é tempo de morrer, não é tempo de parar, levanta e come. Esse culto é tão específico que você levantou, nós vamos orar e daqui a pouco você vai lá comer. Para representar espiritualmente o que vai acontecer. Você vai levantar, você vai comer, porque a caminhada é longa, irmão. A caminhada é longa, o chamado que você tem é grande, não é tempo de parar. É tempo de avançar.
É tempo de permanecer. Mas, pastor, tá tão difícil. Relaxa, irmão. Não tá difícil, você só tá no tempo de descanso. Agora não é tempo de produzir. Ah, mas tá todo mundo correndo. Deixa o pessoal correr. Quem vai entrar primeiro é você. Fique tranquilo. Deus pode mudar a tua história do dia para a noite. Só fica em paz. Fica tranquilo. Do dia para a noite, Deus manda chamar José. Do dia para a noite. Do dia para a noite, ele dorme como escravo, acorda como governador do Egito. Do dia para a noite, irmão. Calma, vai chegar uma hora que Deus vai falar: fulano, o que é que vai definir todas essas coisas? Como eu me mantive no dia da dificuldade. Qual foi a minha postura no dia da dificuldade? A palavra para você é: não pare, não retroceda, não recue. Tá difícil, irmão? Fica paradinho. Tá tranquilo. Mas tá todo mundo, relaxa. Relaxa. Paciência. Vai chegar uma hora que Deus vai mandar chamar teu nome. Isso só vai acontecer se você se manter. Se mantenha, permaneça. Não fique se movendo, não fique pela circunstância, pela dificuldade, o desânimo. Tá tudo bem, você é ser humano. Fique tranquilo, isso vai acontecer. Não tome decisões nos momentos de crise. Fique tranquilo. Acalme teu coração. Porque já já uma carruagem de fogo vai descer. Milagres vão começar a acontecer na tua vida. E toda lágrima se transformará em riso. Porque aquele que semeia chorando, ele voltará colhendo com alegria. Se hoje é dia de chorar, irmão, sai do seu lugar, vem chorar. Esse lugar é o melhor lugar para você chorar. Esse lugar é o melhor lugar para você derramar tua alma, chorar, falar: eu não aguento mais, eu tô cansado. Deus marcou um encontro com você aqui, ó. Às 9h28 da noite ele marcou um encontro. E a pergunta para você é: aonde você está? Aonde você está que não está na presença, no lugar que deveria estar? Só não muda a tua posição. Só não muda, não arreda o pé do lugar que você deveria estar. Fique na onde deveria estar, só não saia daí. Porque vai chegar uma hora que Deus vai mudar todas as coisas.